E então, queridos e fiéis leitores, trazendo finalmente para vocês a resenha de Névoa, de Miguel de Unamuno. Lembrando que aquelas leituras que eu fazia antes do vídeo ou durante o vídeo, assim como o perfil biográfico, tudo isso eu estou colocando em forma de shorts. Então, se vocês quiserem verificar essas questões, vocês podem acompanhar aqui o canal. Todo dia eu estou fazendo shorts com trechos de livros, com a ficha técnica do livro mostrando a edição em si e também com perfis biográficos dos autores. Então, para tentar também fazer uma resenha mais dinâmica. Esse livro aqui, inclusive, vai ser uma resenha bem simples, porque a trama dele é uma trama bem curta, são menos de 200 páginas e basicamente são 4 personagens principais, além do Orfeu, que é o cachorro, né, de estimação do personagem principal, que é o Augusto. Aí temos também a Eugênia, o Maurício e a Rosário. Esses 4 são os principais personagens dentro da trama. E também tem um amigo do Augusto, o Vitor, que vai trazer as teorias literárias do autor, do Miguel de Unamuno. Existem alguns personagens que vão aparecer em um outro capítulo, ou que vão ser citados, de ouvir dizer, que são personagens de outros romances do Miguel de Unamuno. E ele meio que cria um Unamuno verso, digamos assim. E também o mais importante desse livro é justamente essa questão da teoria literária dele, ou da forma como ele trata a ficção, de uma forma meio borgiana. Mas vamos para a trama inicial. A trama inicial aqui, o Augusto, que passou pela vida meio alheio às paixões mundanas, ele vê, passando pela rua, Eugênia, que é uma pianista, uma professora de piano, na verdade, e ele se apaixona por ela. E ele, descobrindo então que pode se apaixonar por uma mulher, ele passa a se apaixonar por todas as mulheres. E então vai flutuar esse interesse dele, principalmente entre a Eugênia e a moça que entrega as roupas lavadas dele, né? Que trabalha com lavagem de roupas, que é a Rosário. Mas vai ter um momento até que ele pensa que talvez pudesse se apaixonar por Liduvina, que é a criada dele, né, a empregada dele, que é casada com o Domingo também, trabalha para ele, e que já é uma senhora, né? Então ele simplesmente desperta por esse aspecto de poder se apaixonar pelas mulheres, né, se apaixonar pela figura feminina. Só que a Eugênia tem uma dívida, né? A casa dela é hipotecada, ela dá aulas de piano porque precisa do dinheiro para tentar pagar pelo menos uma parte das dívidas, né, para não perder a casa. E ela é apaixonada pelo Maurício. O Maurício é um cafajeste, um vagabundo, mas com princípios. Em uma conversa de Maurício com um amigo em um bar, ele disse que jamais aceitaria ser sustentado por Eugênia, mas se Eugênia quisesse se casar com Augusto e fazer com que Augusto sustentasse, aí ele aceitaria. Então, esse livro ele tem do ridículo, né, do picaresco, que é uma tradição espanhola, né? O Unamuno é um autêntico espanhol. Ele se defende muito como espanhol aqui, como puríssimo espanhol. E então vai circular em torno disso, né, essa trama do Augusto apaixonado pela Eugênia e fazendo de tudo por ela, mas ao mesmo tempo, quando ele desiste dela e tenta se aproximar de Rosário, aí então a Eugênia volta para tentar ficar com ele. E como eu não quero dar spoiler para vocês, eu vou parar aqui em relação a essa trama e vou falar sobre a hipertrama, que o Miguel de Unamuno ele cria aqui uma espécie de hipercubo, ou um tesseract. Ele vai fazer com que os personagens vivam dentro de um cubo em 3 dimensões, enquanto que ele, como autor, está numa 4ª dimensão, está acima deles. Só que ele vai fazer com que o Augusto saia das 3 dimensões e vá até a 4ª dimensão para encontrar o próprio Miguel de Unamuno, e eles vão ter discussões acerca da natureza filosófica da ficção, né? Em determinado momento, o Augusto vai dizer para o Unamuno que ele também é um objeto ficcional, né? Porque todos nós seríamos, de certa forma, coisa de livros. E eu estava lembrando sobre um diálogo que tem no Navio que Roubava Livros, em que o Max fala para Liesel que na religião dele, né, a diferença de um ser vivo para um ser morto é a palavra, né? A única palavra é o que dá a vida para
nos diferenciar, por exemplo, de uma pedra. E aqui, apesar de ser algo que inicialmente é humorístico, picaresco, você vai dar algumas risadas, mas também é algo profundamente filosófico, porque nos faz imaginar qual a importância real da literatura, qual a importância real da palavra, né? Então, o ser humano é um ser de linguagem. Se você tirar a linguagem, o ser humano deixa de ser um animal diferente dos demais animais, né? O que nos diferencia dos demais animais é justamente isso, é que nós vivemos no mundo do símbolo, no mundo da palavra. E ele traz essa reflexão bem interessante aqui nesse livro. Outra coisa também é que ele vai fazer uma crítica bem humorada, bem irônica, aos intelectuais sem obra, né? aos intelectuais que não têm uma opinião. O Augusto vai procurar um intelectual aqui, o Papa Rigópolis. E esse Papa Rigópolis, ele descobre, né, o Augusto descobre que ele está fazendo um estudo sobre as mulheres. E como o Augusto está interessado pelas mulheres e quer descobrir uma forma de lidar com elas, então ele vai procurar esse intelectual, que é um intelectual que está fazendo uma pesquisa sobre as mulheres, mas uma pesquisa abstrata, né? Ele não tem relação com nenhuma mulher física, mulher real. Então ele vai procurar esse intelectual para descobrir o que é a mulher dentro do mundo das ideias ou das teorias. Isso é muito interessante porque ele vai tentar aplicar as teorias do Papa Rigópolis no mundo real e não dá muito certo. Isso acontece no capítulo 23, que foi o capítulo que eu mais gostei do livro, mas que a grosso modo seria um capítulo inútil, né? Para parafrasear o Brás Cubas, que também escreve um capítulo inútil nas suas memórias póstumas. Seria um capítulo que não acrescenta nada na trama, mas que ao mesmo tempo foi o que eu mais gostei, e eu gosto muito assim quando um autor cria capítulos inúteis. Capítulos que trazem reflexões sobre outras situações que não estão realmente ligadas ao enredo, mas que nos trazem grandes reflexões ou grandes gargalhadas. Eu ri muito com esse capítulo, foi muito engraçado. E outro capítulo também que ele traz é o final, que é um capítulo na mente do cão, né? Do Orfeu. E o nome do cachorro, Orfeu, remete à lírica, né? Ao famoso músico grego mitológico e, portanto, à criação artística. Mas também a Morfeu, então ele lembra também a questão do sonho, porque essa névoa também tem muito do onírico. O termo névoa que ele usa aqui, ele vai ter, é claro que várias significações, mas tem muito do mundo dos sonhos, muito do onírico. O Augusto é um sonhador acordado, mas também acontecem muitos sonhos no romance. E também é uma névoa que tem a ver com essa coisa de você ser um ser ficcional, você não ser real. E outra coisa também interessante é que esse último capítulo é dedicado à consciência de Orfeu e à sua opinião nada positiva em relação aos seres humanos. E esse capítulo dar voz à consciência de um cachorro me remete a outro clássico brasileiro, né, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e a Cachorra-Baleia. E obviamente que eu não estou aqui esgotando todas as possibilidades interpretativas, nem trazendo exaustivamente tudo o que a obra contém, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente nunca vai conseguir passar em um vídeo tudo o que está constante em uma obra, mas é só para trazer para vocês o interesse pela leitura. Então eu gostei muito, inclusive o Miguel de Unamuno é um autor que eu não conhecia. Eu estou conhecendo muitos autores novos para mim, embora já sejam medalhões, sejam clássicos, né? Como o próprio Miguel de Unamuno, também o Mia Couto, que eu trouxe em outra resenha ultimamente aqui no canal, e está sendo muito divertido encontrar esses autores que eu não conhecia ainda. Espero que vocês se interessem também e que também tentem conhecê-los. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo Quixotada, o seu encontro com os livros.